Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Por aqui, ó, tudo certinho. E hoje a tia Alice tá aqui por quê? Porque hoje já é domingo e domingo é dia de aulinha, isso mesmo. E hoje eu queria saber de vocês, se vocês sabem o que significa isso aqui, ó. Eita, mas eu ainda não vou dizer o que é. E hoje a gente vai aprender sobre uma nova história. Domingo passado a gente aprendeu sobre a história de Josué, né? E esse domingo a gente vai aprender uma história que tem a ver com esse objeto que a tia Alice acabou de mostrar. Mas antes disso, a gente vai, ó, antes de ouvir a nossa história, a gente vai aquietar o nosso coração para que o Senhor possa falar comigo, possa falar com você. E aí sim, a gente vai para a nossa história. Então, né? Vamos cantar a nossa musiquinha? 5 dedos nesta mão, outros 5 aqui estão. Vou juntar as minhas mãos para fazer a oração. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Que o Senhor possa falar conosco e nos ministrar, Jesus. Nós te agradecemos por mais um dia, nós te agradecemos pela nossa saúde, pela nossa família, e que em nome de Jesus a tua palavra venha e nos ensine desde pequeno até quando ficarmos grandes. Nós te agradecemos. Amém. Muito bem. Muito bem. Antes da gente iniciar a nossa história, eu vou ler para vocês um salmo que representa muito bem o que a gente vai falar. Mas antes disso, eu quero saber, você sente medo de algo? Você sente medo de escuro, de algum bicho, de altura, de perder alguém? Existem vários tipos de medo, não é? Mas eu quero adiantar para você que eu e você, a gente não precisa temer nada, porque o Deus que a gente serve está comigo e está com você em todos os momentos, em todos os lugares, e Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Por isso que a gente deve acreditar nele, né? Então, eu quero que vocês repitam com a tia Alice o salmo de hoje. E aí, ó, ele tem tudo a ver com a história que a gente vai falar hoje. O salmo é 28:8 e diz o seguinte: Deus é a força, faz aí com a tia Alice. Deus é a força do seu povo, isso. Então, vamos repetir? Deus é a força do seu povo. E agora sim, a gente vai para a nossa história. Muito bem. A história de hoje é sobre Gideão. Vocês já conhecem essa história? Talvez alguns já tenham escutado. Mas se você ainda não conhece, eu vou te contar. E se você já conhece, é sempre bom a gente relembrar, não é verdade? Então, ó, Gideão estava lá, né, fazendo as suas coisas, moendo trigo e tal, e de repente, adivinha quem apareceu para ele, gente? Um anjo, isso mesmo. E esse anjo falou para Gideão que Deus queria que ele fosse, né, o líder de um exército, e naquela época existiam as guerras. E Gideão ficou o quê, gente? Apavorado, morrendo de medo, porque aquilo era um papel muito grande, né? É uma função muito importante, precisa de muita coragem. E Gideão ficou, gente, morrendo de medo. E aí ele ficou, ai meu Deus, ai agora? E aí ele teve uma ideia. Já sei, se Deus quer mesmo que eu vá nessa função, eu vou pedir para ele um sinal. E aí ele foi lá e ele molhou a lã, né? Tipo um tecido, e pediu para Deus que se o chão ficasse, aliás, ele colocou a lã no chão e pediu para Deus que a lã acordasse molhada e o chão onde ela estava ficasse seco. E Deus, como é Deus, queria que ele fosse, né? Queria que ele confiasse nele, foi lá e mostrou para ele esse sinal. Pois é. Só que Gideão estava com tanto medo, que ele continuou duvidando de Deus, gente.
Olha só, e quantas vezes a gente tem a mesma postura de Gideão, né? Às vezes Deus está mostrando pra gente um caminho e a gente fica com medo, não quer obedecer a palavra de Deus. E aí Gideão pediu no outro dia um outro sinal para Deus. E aí ele falou: se for da vontade de Deus, hoje vai acontecer o contrário, né? No primeiro dia ele queria o chão seco e a lã molhada, e no segundo dia ele queria a lã molhada e o chão seco. E Deus foi lá e mais uma vez mostrou para ele que sim, ele estava com Gideão, né? Então Deus foi um Deus de amor misericordioso, mostrou para Gideão, porque Deus podia simplesmente falar: Gideão, estou mandando você ir lá e obedeça. E não, Deus foi, olhou para Gideão com carinho e respondeu, né, a questão de Gideão. E aí eu vou continuar a história mostrando tanto que Deus é fiel, né, na vida de Gideão. E o nosso Deus não muda, ele é o mesmo de ontem e é o mesmo hoje. Então, assim como Gideão teve medo, nós também temos medo. Mas ele não muda, ele está conosco, né? Então a gente não precisa se preocupar. E aí, Deus respondeu, né, as questões de Gideão, mas Gideão ainda estava meio receoso, com um pouquinho de medo. E aí ele juntou um exército de 32 mil pessoas, muitas pessoas, gente. Mas Deus falou pra ele, ó, não quero esse tanto de gente no exército. E aí ele perguntou: e aí galera, quem é que tá com medo aí? E aí, ó, um monte de gente também estava com medo. Ele falou: então vocês, ó, podem voltar para casa de vocês. E muitas pessoas desse exército, ó, voltaram para casa. E aí, né, Gideão continuou orando e tal, pedindo sabedoria para Deus. E Deus falou o seguinte: olha, ainda tem muita gente aí. Isso, eu não quero esse tanto de gente porque eu quero mostrar para vocês que eu sou Deus, né? Que vocês devem depender de mim. E aí ele fez um teste com o pessoal e aí eles foram beber água no rio e quem bebesse água de uma determinada forma seria escolhido para ir para a guerra e quem bebesse água de outra forma poderia voltar para casa. E somente 300 pessoas desse exército de 32 mil pessoas restaram. Pense, gente, nessas horas a gente tem que acreditar mesmo em Deus, né? Porque se a gente olhar humanamente, não tem como Gideão ganhar, porque eram poucas pessoas. Quanto mais pessoas, mais chances da gente ganhar, né? E menos pessoas, mais chances da gente perder. Mas Gideão foi e começou a desenvolver um relacionamento com Deus que gerou nele confiança e dependência em Deus. E é dessa forma que a gente também tem que agir. E agora, lembra que eu mostrei para vocês isso aqui no começo do vídeo? Pois é, Gideão deu um jarro e uma trombeta para cada um dos 300, né, que foram para o seu exército. Isso. E aí, o que será que eles fizeram isso, gente? Porque na guerra a gente precisa de espada, de escudo, né, para se defender, de armadura. Não, ele deu um jarro, uma tocha e uma trombeta, isso. E aí, Gideão estava, né, meio preocupado, e aí ele escutou o pessoal dos midianitas, que eram as pessoas que eles iriam lutar, conversando, também estavam com medo. E aí Deus deu uma estratégia para Gideão, né? E aí ele antes trocava o turno. Então ele chamou os 300 e enquanto estava tendo a troca de turno dos midianitas, né? Eles foram lá, se posicionaram e aí, adivinhem, começaram a tocar a trombeta com a tocha, segurando a tocha, né? Então ficou aquela claridade e também quebraram os jarros e tocavam a trombeta. E com isso, gente, os midianitas ficaram morrendo de medo, achando que o exército de Gideão era enorme. E adivinham o que eles fizeram, ó? Foram embora. E Gideão venceu, né, a batalha sem ao menos precisar lutar. Os midianitas ficaram tão desconcertados que eles começaram a lutar entre eles mesmos e, ó, foram embora. Então, o que a gente consegue aprender com isso? Mais uma vez, ó, o Salmo 28:8 faz mais sentido.
Deus é a força do seu povo. Quando a gente confia em Deus, Deus, resolve as nossas situações, os nossos medos. Ou, quando Ele não resolve, Ele nos ensina como resolver. E aí, você ainda tem medo? É normal a gente sentir medo, né? Então, quando você tiver medo, você já sabe. Vou fazer igual o Gideão, vou procurar em Deus a resposta, porque a gente sabe que Deus vai nos responder. Então, pessoal, essa foi a aulinha de hoje. Eu espero que tenha sido especial, assim como foi pra mim. Me ministrou. A Tia Alice também tem medo, mas agora eu já sei como que eu devo agir, né? Então, essa semana que se inicia, que seja uma semana maravilhosa, com muito amor no coração, que a gente aprenda a colocar a palavra de Deus em prática. Combinado? Agora eu vou deixar pra vocês uma música e eu quero ver vocês dançando, pulando e cantando. Belezinha? Um super beijo e fiquem com Deus. E até semana que vem. Não é a Tia Alice. Vamos ver quem vai ser a professora, hein? Tchau, tchau!